Realmente, eu acho que o Gustavo tá com mal da superexposição, né? Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Eu também não quero ficar implicando, né? Dizendo que, pode cortar palavras em cada frase. Eu quero falar de maneira geral. Vamos lá, fazer análise aqui do Deus da Tempestade, do Gustavo Garcia. Capítulo 1, O Lâmina Vermelha. Um forte frio dominava toda a floresta de Varetil, nos domínios da terra de Eirun. Aqui é uma primeira frase, assim, ok, no sentido de que a gente está sendo apresentado que é um mundo de fantasia e com nomes bem élficos, assim, bem Tolkiens. Então, serve para apresentar o mundo. Para mim é meio indiferente, né? Porque eu gosto sempre de apresentar personagens no início, porque são personagens que fazem o leitor se prender. A gente está nos pés de alguém. É muito melhor do que você descrever o cenário no geral. Mas também não é a pior frase do mundo. É uma frase passável. Não sei se a Bettina concorda, se ela discorda. Eu achei bom para trazer essa ambientação, mas eu acho que como primeira frase do livro, talvez seja um pouco, entre aspas, fraca, sabe? Se fosse num capítulo 2 ou 3, sem problema nenhum, mas como é a primeira frase do livro, dizem, né, que a gente tem que tentar conquistar o leitor já desde a primeira frase. E isso não traz aqui, assim, aquele toque de curiosidade, aquela coisa toda, mas também não é uma frase ruim, não, porque ela traz essa ambientação já. A gente já Hum, entende mais ou menos um pouco do mundo onde a gente está e que tá frio. Perfeito, eu concordo totalmente. Só que acho que às vezes o pessoal exagera também. Aí bota a primeira frase, tipo, 25 pessoas morreram no acidente de trem. Sendo que o livro é sobre, sei lá, um romance. É. Então, às vezes o pessoal exagera. Mas, em linhas Hã. gerais, eu concordo. Bom, os ventos gelados sopravam com frequência naquela região, especialmente quando o inverno alcançava o norte. As árvores, vestidas com delicados mantos de neve, e os vilarejos ao redor ficavam cobertos por uma camada congelante, enquanto flocos caíam silenciosos do céu todas as noites, espalhando um brilho prateado pelo ambiente, tornando-o ainda mais belo do que já era. Aqui eu cortaria algumas frases. É, eu acho que ficou um pouco embatido, no sentido de a gente entendeu que tá frio, vento gelado, floco de neve, camada congelante, são muitos termos utilizados para descrever a mesma coisa. Mas eu gostei, assim, em linhas gerais, da sua capacidade descritiva. Não sei se o primeiro parágrafo é o mais adequado para fazer isso, mas talvez em um momento futuro, quando a descrição for muito relevante, eu já percebi que você tem a capacidade de descrever bem os cenários. Concordo. Perfeito. Só essa frase, essa última, né, ficou muito grande, É, assim, ficou talvez pra mesmo. dar uma Eu senti a cortada pra necessidade de um ponto ao invés dessa pode vírgula. Jerry's Blackthorn observava as árvores cobertas pela fina camada de neve, montado sobre um enorme lobo negro. Um lobo como um cavalo. Embora estivesse acostumado a viajar por outras regiões, não esperava ter que se deslocar tão cedo para o norte naquela manhã, quando se viu diante de mais uma missão para eliminar um monstro que ameaçava aquelas terras. O cheiro de fumaça começou a se espalhar pelo local, invadindo suas narinas junto com um aroma de madeira queimada, muito familiar pelas fogueiras que costumava fazer nas caçadas noturnas. Pela intensidade do odor, não deveria estar muito distante, e a fogueira provavelmente não havia sido apagada há muito tempo, já que o cheiro da madeira ainda permanecia forte. Tá, eu acho que pode substituir algumas palavras, por exemplo, aroma de madeira, aí depois você fala cheiro de madeira, o cheiro amadeirado, enfim, pode usar algumas variações. Além disso, eu senti um pouquinho de estranheza quando você usa vários não seguidos, sabe? Pela intensidade do odor, não deveria estar muito distante. E a fogueira provavelmente não havia sido apagada há muito tempo. Por que você não fala no sentido afirmativo? Pela intensidade do odor, estava relativamente próximo, estava próximo. E a fogueira havia sido apagada há pouco tempo. O sim, no geral, é mais forte do que o não. É melhor usar o sim do que o não. Eu não sei se a Bettina concorda. concordo. E eu acho também que o finalzinho que ele colocou, o cheiro de madeira ainda permanecer forte, e antes ele já tinha colocado a intensidade do odor, então eu acho que dá pra cortar um dos 2 e incrementar. Uhum, Talvez corta o segundo, incrementa o primeiro, tira as negativas. Mas assim, ó, só também um outro comentário. O que que mais me chamou a atenção nesse texto até o momento, o que que mais me deixou curiosa? Que o Carrie está ali para matar algum monstro, né? Então, será que não seria legal isso vir no primeiro parágrafo? uhum. Sabe? Porque aí a gente já tá. Nossa, Justo. ele tá montado num lobo negro indo matar um monstro. Aí você já trouxe o leitor para dentro do ambiente do livro. Aí depois você descreve como que tá o cenário e Pois é. a fogueira, né?
né? Concordo 100%. Vamos lá. Logo após passar por algumas árvores, observando atentamente cada canto do caminho, ele chegou à origem do cheiro. Uma fogueira ainda acesa com alguns galhos um pouco desarrumados, sinal de que havia sido mexida há pouco tempo. Perguntava-se quem poderia estar ali, especialmente numa floresta tão perigosa como aquela, lembrando-se dos rumores sobre várias criaturas que habitavam o local, onde humanos dificilmente conseguiam sobreviver sozinhos. Ao invés de várias criaturas, por que você não me diz quais são as criaturas? Eu tô me colocando no lugar do Carys Blackthorn, um caçador de renome. Assim, se a gente está na mente dele, eu imagino que ele saiba quais são as criaturas da região, quais são as mais perigosas. Me dê uma descrição básica delas, me dê um nome pelo menos, algo assim para me prender, porque se você descreve por alto quais são essas criaturas, já me ajuda a me colocar na cena e realmente sentir o perigo. Ao invés de você dizer, ah, tem várias criaturas perigosas. Não, me diz quais são essas criaturas perigosas, que aí sim eu posso sentir um perigo de fato. Betina, se você quiser me interromper, enfim, mas eu vou Não, seguindo aqui. perfeito. E, por exemplo, o fato da floresta ser perigosa também é uma coisa que poderia ter vindo antes, se ele quiser reorganizar isso aí, o primeiro parágrafo. Perfeito. Antes que pudesse analisar mais a cena, passos se aproximando chamaram sua atenção. Parecia um grupo de 6 pessoas vindo em sua direção. Esse parecia, no geral, eu não gosto muito desse termo, né? Porque esse termo causa um distanciamento. A gente lembra que é um personagem vivendo aquilo, ao invés de você narrar direto. Mas nesse cenário faz todo sentido porque ele não tem certeza, né? Então, ok, nada contra. Mas que droga. Em específico, tem no final do Sobrescrito, o Stephen King ele fala muito sobre a gente aprender a cortar, que é a parte Uhum. mais difícil para o escritor, é cortar aquilo que é, entre aspas, inútil. Não é inútil, mas assim, por exemplo, nessa situação específica, se talvez um revisor profissional falaria para que poderia, por exemplo, antes que pudesse analisar mais a cena, pessoas se aproximaram. Esse antes que pudesse, ele é meio que um quebra-mola, entende? Ele pode ter alguma função em alguns momentos, mas aqui ele pode ser um quebra-mola. Então, se já começasse direto assim, ah, ouviu o passo, se aproximando. Isso já é mais assim, na ação, é uma coisa que deixa um pouco mais fluida, né? Mas assim, escolha, eu tô tentando trazer o que um leitor crítico poderia apontar aí. Eu acho que não concordo 100%. Eu acho que a Betina é um pouco mais rigorosa do que eu nessa mentalidade, né? Eu Às vezes, eu gosto de um floreiozinho, mas em comparação aos textos que eu leio, geralmente eu sou a Betina da história, mandando cortar várias coisas, principalmente nos prólogos. Porque o pessoal realmente gosta de fazer prólogos enormes, falando sobre o mundo, coisas que não interessam muito o leitor que acabou de pegar seu livro, sabe? E também, gente, o meu viés, ele é muito daquela pessoa que tenta sempre fazer fluido, fluidez, fluidez. Porque quando eu comecei a escrever, eu era muito prolixa, eu andava de um lado para outro. E então, o meu revisor crítico, desde o início, eu sempre pedi para ele tentar me guiar de acordo com a fluidez, assim, aqueles livros que você pega para ler numa madrugada. Então, por isso Uhum. que eu tenho esse olhar um pouco mais focado nisso. Mas, por exemplo, um livro de. Se você pega uma fantasia, um Tolkien, aí você pode ser mais detalhista, mais floreado, né? Então, assim, tudo depende também do objetivo. Vamos lá. Mas que droga! Resmungou, descendo do lobo, sentindo a espada bater em suas costas. Tenho que me esconder antes que me veja. Tá, por que ele tá falando isso em voz alta? E ao invés de. Tipo, tudo bem, mas que droga, normal. Ah, mas ele falar isso, tenho que me esconder antes que me vejam, pra mim pode ser um pensamento, ou às vezes você vai até cortar. Tipo, só bota ele pra se esconder. Assim Ou que ele o ouviu os lobo, passos, ele se esconde. Pode falar. ou o lobo escuta, né? A gente não sabe. Às vezes nesse universo ele conversa com o lobo. É verdade, tem essa questão. Uma coisa, será que ele descreveria o lobo que ele monta como lobo? Ou ele já não usaria um nome que ele dá pro lobo dele, pro melhor amigo dele? Tô supondo aqui, né? Descendo de. Aqui seria um bom momento para você descrever o nome do lobo. No início faz sentido você descrever um lobo, porque é importante para o leitor entender, mas eu acho que se ele tem um nome, se é um companheiro, né, já está no momento de colocar. Mas uma pergunta não saía da sua mente. O que aquelas pessoas estariam fazendo ali? Seriam caçadores atrás da recompensa do rei? Seria mais uma pergunta não sair da sua mente. Porque se deixar direto ele já perguntando, eu acho que talvez traz o leitor ali mais para perto, né? Corta essa frase, deixa começando. O que aquelas pessoas estão fazendo ali, né? Hum, Eu acho que traz uma maior imersão.
Mas só um detalhezinho aqui, já elogiando o autor, porque verbo dicente, colocou ali bonitinho. E esse sentindo a espada bater nas suas costas é o tipo de coisa que eu gosto, que é uma descrição que ela traz imersão para o texto. Então, show. Verdade. Caeres fez sinal para seu lobo se esconder o mais rápido possível, antes de serem vistos. Sabia que podia se defender muito bem, mas não queria iniciar um banho de sangue antes de entender contra quem lutaria. Antes de, saltou aqui aos meus olhos, né? Você pode simplesmente botar, Caeres fez sinal para seu lobo se esconder o mais rápido possível. Ponto. Podia se defender muito bem, mas não queria iniciar um banho de sangue. Ponto. Correu em silêncio, escondendo-se atrás de uma das maiores árvores que encontrou. É que se encontrou também é completamente necessário. Correu silenciosamente, escondendo-se atrás de uma das maiores árvores, cujas folhas estavam cobertas de neve com plantas de tons cinzentos e detalhes em roxo. As mãos tocaram o tronco enquanto os passos se aproximavam. Afastou o cabelo vermelho do rosto, tentando se ocultar ao máximo. Às vezes, uma questão que eu acho curiosa é que, assim, na teoria, eu não vejo muito sentido para ele descrever nesse momento que o cabelo dele é vermelho. Porque ele tá com pressa. Ele tá, eu quero me esconder, eu afasto o cabelo do rosto, ok. Mas tudo bem, ele tá usando esse pretexto, né, para fazer uma descrição do personagem, que tá tudo certo. Eu até sou uma das pessoas que descrevem muito pouco os meus personagens. Então, justamente porque eu só vou descrever um personagem se for meio que fizesse sentido total na cena. Por exemplo, o primeiro capítulo do meu novo livro, né, que eu ainda estou escrevendo, eu meio que descrevo a protagonista baseado na descrição que ela faz da mãe dela. Que ela tá meio que julgando, tá meio avaliando a mãe, e sabendo que uma é bem parecida com a outra, você recebe de graça uma descrição da filha, né, da minha protagonista. Betina, não sei se você concorda. Que eu já gostei dele trazer o cabelo vermelho. Imaginar melhor o personagem, e eu acho que ele achou um momento bom, porque ele trouxe no meio de uma ação ali, né? Ele tá afastando o cabelo do rosto, aí a gente já sabe que o cabelo é vermelho, eu gostei. Só que assim, se ele afastou o cabelo do rosto, por que que isso é uma tentativa de se ocultar? Não seria o contrário? Se ele tá tentando se ocultar, ele não ia, tipo, pôr o cabelo no rosto? Seria um pouco contraditório? Não sei. Um pouquinho antes que o Matheus falou que pode cortar essas árvores que encontrou, porque de fato ele entrou na árvore, pode cortar aquele que encontrou. Se você quiser trazer um pouquinho mais de ambientação, talvez colocar onde a gente está, ou deixar o texto um pouco mais rico, você poderia colocar aqui árvore, por exemplo, um carvalho. Tá certo que tem livro que às vezes a gente lê uns nomes de árvores que a gente não faz nem ideia, mas seria uma coisa bacana, assim, um carvalho, que a pessoa já tem ideia, assim, de como é essa árvore, né? E assim, por exemplo, só reforçando, né? Se for uma árvore que a gente não faz ideia do que seja, faria sentido se o Kaeris tiver tipo, um background dele ser biólogo. Aí faz sentido ele falar precisamente o nome da árvore. Né? Aqui, eu assumindo né, que ele é uma pessoa que frequenta essa floresta e tem conhecimento, realmente faz todo sentido, pelo menos ele dá uma descrição do tipo específico da árvore. Imagino que seja uma árvore de tronco enorme, então, por consequência, carvalho é uma ótima opção. Mas seguindo aqui, deixa eu ver. Às vezes, desejava possuir a magia dos magos e das feiticeiras. Isso ajudaria muito em missões, seja caçando monstros ou eliminando inimigos. Realmente, eu acho que o Gustavo tá com o mal da super exposição, né? Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Eu também não quero ficar implicando, né? Dizendo que, pode cortar palavras em cada frase. Eu quero falar de maneira geral. Aí ele se acalmou e fechou os olhos, ouvindo o vento balançar as folhas das árvores. O som dos passos ficava cada vez mais alto. Um detalhe, como tá cheio de neve, eu acho que seria legal você descrever um pouquinho mais o som dos passos. Tipo, o som dos passos sobre a neve fofa. Enfim, fazer alguma descrição exata, mais exata, né? Sobre como seriam esses passos. Ainda se lembrava das ordens diretas que recebera da rainha e a deusa do sangue, Morwen, enviadas por meio de um pergaminho. Rainha e deusa do sangue são a mesma pessoa, beleza. Por meio de um pergaminho, enquanto descansava no palácio de Ancares. Após uma longa luta contra um grupo inimigo que planejava matar sua rainha e que ele investigara por dias no Palácio de Pedra Dourada. Estava ciente de que não poderia recusar nenhuma missão da deusa do sangue, lembrando-se muito bem do que acontecia com quem desobedecia às suas ordens. Depois de viajar por 10 dias de navio, ele chegou... Calma aí, calma. Ele está numa situação de possível vida ou morte. E ele está fazendo um flashback longo, assim, sobre o que levou ele até aquele momento. Eu não sei se esse seria a hora certa de você passar esse flashback.
Eu acho que seria melhor você ir passando essas informações ao longo dos próximos capítulos, né? Mas eu não sei se a Bettina concorda. Se for extremamente necessário que ela venha agora, ela pode vir um pouco mais curtinha e depois dar mais detalhes, né? Depois, Talvez ela vai ser necessário pra gente entender quando esse povo chegar aí. depois de viajar por 10 dias de navio, ele chegou ao reino de Eiron, atendendo a um pedido do Rei do Gelo, que havia solicitado a Morwen que encarregasse Caeres dessa missão. Por muita sorte que as informações do mago estivessem certas, guiando pela estrada que levava diretamente à floresta de Varetil. Eu não gosto de sorte em livros, eu não gosto de sorte no geral. Para mim, tudo tem que ser proposital, tem que ter um motivo. Aqui, eu não vou criticar muito, eu só estou usando essa situação como exemplo, porque pode não ter sido sorte, pode ter sido realmente habilidade, pode ter sido mérito, só que ele não faz ideia de como funcionou, porque ele não tem magia nenhuma, então ele atribui a sorte. Mas eu não gosto quando algo acontece na história e é totalmente acaso, ou totalmente sorte. Mas vamos lá. Usando esse parágrafo como exemplo, na teoria não é muito bom você apresentar tantos nomes, tantos reinos, é, tantas pessoas diferentes no primeiro capítulo. Porque provavelmente no final desse capítulo eu não vou me lembrar de metade das informações que você me passou. É mais interessante você ir passando essas informações de pouco a pouco, de maneira natural, ao longo da narrativa. São personagens, assim, você falou de Rei do Gelo, Deusa do Sangue, né? São personagens marcantes. Então eu vou conseguir me lembrar mais ou menos da função deles, embora provavelmente eu não vou me lembrar perfeitamente do nome. Mas é só algo para você ter em mente, né? Se você passa informação demais, muitos personagens, muitos reinos diferentes no capítulo 1, provavelmente no capítulo 2 o seu leitor já não vai lembrar de tudo. É aquilo que eu falei, o que for necessário pra gente entender o que vai rolar nesse capítulo, traz de uma forma mais breve e deixa pra dar esses detalhes depois, né? Seus olhos se abriram de repente ao ver alguns guerreiros se aproximando ainda mais da fogueira, carregando cervos com flechas cravadas nos rostos. Caraca, os guerreiros do trovão. Malditos rebeldes. Parece que tem mais pessoas do que eu achava. Kairis olhou Aí, ó, rapidamente. eu gosto desse pensamento assim em itálico. Lá em cima eu podia ter colocado também. É verdade, eu Uma uso muito parte, né? também. Kairis olhou rapidamente, pensando o que eles estariam fazendo ali naquela manhã. Não pareciam ser um grupo de guerreiros tão forte quanto o do ano anterior, que havia enfrentado nas Ilhas dos Gigantes. Vamos ver o que eles estão planejando antes de tomar qualquer decisão. O grupo se aproximou da fogueira. Meninos, não vamos demorar muito. Pediu uma voz feminina entre os 5 homens. Ainda precisamos achar alguma pista que indique se Riker pode estar vivo ou não após esses 5 invernos. É uma coisa que eu ia falar, quando eu li Meninos, não vamos demorar muito, eu pensei imediatamente que era um capitão falando isso com os próprios homens, aí eu pensei, não faz o menor sentido o uso desse termo. Só que aí quando você adicionou, pediu uma voz feminina, tá ok, realmente faz todo sentido. Eu tô curioso para também saber quem é esse Riker, né? Mas vamos lá. E eles parecem ser jovens, né? Porque meninos. Exatamente. Não faz sentido. Pela voz e jeito de agir, Kairi suspeitava que fosse uma das poucas feiticeiras que faziam parte dos rebeldes do Trovão, auxiliando nas capturas e fugas dos ataques às carruagens de Morwen já há 5 anos. Era uma das poucas forças mágicas que eles tinham no mundo, já que, além das feiticeiras e magos, apenas os próprios deuses e seus filhos detinham poderes. Kairis achava que podia enfrentar um deles sem problemas, mas com aquela mulher teria muito mais dificuldades. Acredita mesmo que ele está vivo, Elara? Perguntou um dos homens jogando serra no chão. Elara foi o nome da protagonista aí do texto que eu li na semana passada, o Rafael. Curioso. É preciso acreditar que ele está vivo em algum lugar. Depois de tudo que perdemos nestes 7 invernos, precisamos de um pouco de esperança de que o príncipe Riker esteja por aí, respondeu a feiticeira, com um tom esperançoso na voz. Riker? Uma coisa, ela já usou esse termo antes. Talvez ele não tenha ouvido direito, né, o nosso protagonista, mas se ele sabe que é o príncipe Riker, esse pensamento teria aparecido lá atrás, né? Quando ele foi mencionado pela primeira vez. Ele olhou para a jovem de longos cabelos rosas. Longos cabelos rosa, né? Sentindo algo estranho ao pensar por que aquele nome parecia tão familiar. Por que exatamente aquele nome lhe trazia lembrança de já ter ouvido antes? Como se significasse algo importante que não conseguia alcançar. Seria alguém que poderia ter matado? Peraí. Seria alguém que poderia ter matado seu pai e ele não conseguia lembrar quem era? Se fosse algum príncipe ajudante rebeldes,
ele acabaria morrendo em nome da deusa do sangue. Ah, calma aí. Calma, calma, calma. Eu preciso de algumas explicações. Como assim? Alguém matou o pai do nosso protagonista e ele não conseguia se lembrar quem era? Teve alguma magia que influenciou ele? Tipo, um mago raptou ele, mexeu com as memórias dele e por conta disso ele não sabia. E uma questão que eu achei estranha é porque ela mencionou expressamente Príncipe Riker. Aí ele, sentindo algo estranho, pensar por que aquele nome parecia tão familiar. Provavelmente porque ele é um príncipe. E eu assumo que ele seja uma pessoa relativamente famosa. Então faz sentido, assim, de maneira geral, parecer um nome familiar. Enfim, tá um pouquinho estranho esse contexto. Talvez tenha explicações. Por exemplo, a justificativa que eu criei faria algum sentido, né? Mas esse parágrafo também, cheio de perguntas, tá um pouquinho estranho. Não sei se a Bettina concorda. Eu acho que ele tá um pouco comprido também. Ele podia cortar aquela parte do familiar, sendo que de fato é um príncipe. Pode ser que muita gente já tenha ouvido esse nome, mas já começar com isso, assim, por que esse nome parecia estar em algum lugar na lembrança dele, né? Por que que ele parecia importante? E só que aí essa informação de que o pai dele morreu e ele não lembra quem são as pessoas que matou, eu acho que ela é muito importante para ser Uhum. jogada assim, sabe? É uma informação muito legal, muito bacana de trazer no primeiro capítulo, até porque dá uma motivação ali pro personagem. Mas eu queria um pouco mais, né? Só que assim, ele tá no momento de ação, né? Ele tá ali ouvindo o que que aquela galera tá conversando. Não sei se ele ia ficar tão perdido assim em pensamentos, né? E por que que ele fez o link de uma vez, né? Tipo assim, um nome familiar. Será que ele matou meu pai? Eu acho que foi uma ponte que, não sei, ficou um pouco estranho o parágrafo. Dá para reestruturar. Sim, sim, foi. Tipo, ele conectou diretamente, sendo que pra gente que tá lendo, não faz nenhum sentido. Talvez Isso. pra ele faça, mas aí talvez seria interessante ele explicar o porquê. Ainda que brevemente, falou a questão das memórias, por exemplo, que eu mencionei, né? Se for uma explicação, em que um mago ferrou com o cérebro dele e agora ele não se lembra de nada. Só que isso provavelmente ele já mencionaria, se for essa explicação, quando ele falou, eu queria ter a magia dos magos, porque aí eu ia conseguir consertar a merda do meu cérebro, sabe? Algo bem significativo para ele. Porque realmente, você perder as memórias sobre o assassino do seu pai é algo que marcaria o nosso protagonista e ele provavelmente mencionaria assim que tivesse a oportunidade, né? Notou o resto do grupo começando a processar os cercos. Alguns puxavam facas para cortar e limpar a carne, enquanto outros preparavam os pedaços para transportar. Elara se afastou alguns passos da fogueira, observando a floresta ao redor com atenção, como se sentisse algo errado no ar. Caio sabia que, se conseguisse capturar a feiticeira primeiro, teria mais facilidade para dominar o resto. Respirou fundo, segurando firme o cabo da espada ao retirá-la das costas, e manteve a lâmina apontada para o chão, aguardando o momento certo para agir. É uma coisa de muito nerd, é que se botar a espada nas costas é muito antinatural. Na verdade, as espadas eram 99,9% do tempo carregadas na cintura, né, na bainha. Porque realmente é ruim de você puxar assim. Mas vamos lá. Tudo bem. Eu acho que tem inspirações de The Witcher. Em The Witcher, né, são duas espadas, ambas nas costas. Então vamos seguir sem implicar muito. Embora estivesse em desvantagem numérica, não duvidava que conseguiria enfrentar os 5 homens que acompanhavam Elara. Mas não podia matar todos, pois precisava descobrir quem era o Príncipe Riker, nome que jamais ouvira em toda a vida. Ué, não era familiar? Ele tá num território desconhecido e ele não sabe quem que é esse príncipe, né? Ainda mais me faz pensar por que que ele linkou com o assassinato do pai dele, né? Se ele nunca ouviu falar, se é um território totalmente desconhecido, que nem o príncipe ele sabe o nome, né? Sim. E só lendo o chat, legal, o Wheezy deu um elogio nas lives, o Pepo disse que eu puxei um conhecimento bem nerd mesmo, é verdade. Eu tava Quem Pepo? falando, o Rafael, roubaram o nome da sua. Não, foi o Rafael mesmo? Foi o Rafael, roubaram o nome da sua protagonista. Mas vamos lá. Grupos como aquele sempre saíam em comitiva de 5, normalmente acompanhados por uma feiticeira ou mago. Se ela estava sozinha ali, certamente não havia nenhum mago, pois já teria surgido ou atacado pelas costas antes dele agir. Antes de ele agir, né? Não é dele. Mas também não precisa de tanta explicação, assim. Se o grupo sempre tem 5, mais uma feiticeira ou mago, e já que ela tá ali, é meio que óbvio que não vai ter outro, né? Uhum, Ele tem essa informação de que os grupos sempre andam dessa forma, então acho que não é verdade, desnecessário. verdade.
Apertou o punho na empunhadura da espada. Não precisa da espada, por exemplo. Apertou o punho na Empunhadura. empunhadura. Pode Ah, ser. Apertou o porque punho no. punho repete o punho. Não Uhum. tem outro jeito, não sei. Pode ser. Como é que chama isso? Que é empunhadura, né? Mas cabo é melhor. Eu acho mais É. simples. Apertou o punho no cabo, sentindo couro sob a pele. Uma sensação familiar desde seus 16 anos, quando treinava com os maiores mestres de Valcor. Percebeu que o. Qual é o nome do The Witcher mesmo? Van Morhen? Não, esqueci. O centro de treinamento, mas é Val alguma coisa. Percebeu que os guerreiros estavam afastados da feiticeira e tinha certeza de que não chegariam a tempo de impedir sua investida. Só não podia demorar demais antes que algum deles o visse. Com uma rapidez incomum, antes que a mulher se pudesse sequer se virar para identificar o perigo, sentiu a lâmina da espada pressionar seu pescoço, enquanto sua outra mão a segurava, impedindo qualquer movimento. Tá? Não gostei disso. Porque aqui você está mudando. Você está fazendo um negócio chamado head hopping. Você está saindo da cabeça do protagonista e indo para a cabeça da mulher. Porque tá falando aqui, você tá botando no POV dela. Tipo, ela sentiu a lâmina da espada pressionar contra o seu pescoço, enquanto sua Eu outra entendi, mão a segurava. Pode falar. eu entendi que é o Kraeris que tá rendido. É ele mesmo que alguém chegou ali e pegou ele, né, não? Não. Pois é isso que causa confusão. Quando você faz o head hopping, eu percebi que era ela, porque é ele que estava agindo, mas realmente, tipo, a sua interpretação é totalmente válida, porque parece que antes mesmo dele fazer algo, talvez ele já foi pego. Só que não, é o contrário. A Tipo, ele foi mulher. tão rápido, exatamente. Assim que os outros se voltaram e viram a cena, todos desembainharam suas espadas, apontando para ele. Caeres encarou o grupo, percebendo que estavam indecisos. Droga! É o maldito da lâmina vermelha! Resmungou um deles, mirando a espada rente ao pescoço da feiticeira. Solte-o agora, assassino! Tá muito. Tá Tá um pouco muito. Tá confuso e o diálogo tá um pouquinho PG-13, sabe? Eu acho que nesse cenário valeria a pena incluir algum palavrão, valeria a pena, assim, um termo mais forte. Porque esse solte agora, assassino, tá muito caricato, sabe? Tá, eu acho que pode ser mais agressivo. Pode chamar de filho da puta, pode, enfim, algo bem forte mesmo, né? Mas só voltando um pouquinho, eu tô gostando, eu tô interessado nessa obra. Eu acho que tem bastante potencial e eu quero saber, né, como é que vai seguir a vida do nosso Caeres. Mas realmente eu acho que tem que dar uma polida na prosa, porque aí vai ficar só quando me disserem quem é esse tal de Riker, ameaçou Caeres, apertando o braço ao redor de Elai. A menos que queiram perder a única feiticeira entre vocês. também acho que ele pode falar um pouco mais pode ser um Informal? pouquinho mais malvado ali na fala. Sim, sim. E outra Ele tá coisa, muito pode falar. Tá muito educado e a única feiticeira entre vocês. Pelo que entendi, todas feiticeira é só mulher. E só tem uma mulher. Então é meio tipo, ele tá dizendo, repetindo informações que são óbvias, a menos que queiram perder sua única feiticeira. Não precisa ser a única feiticeira entre vocês. E como tá nesse cenário meio de ameaça, cenário de batalha, morte, quanto mais curto, mais direto, mais agressivo for, melhor. No mesmo instante, os 5 homens olharam uns para os outros, tentando pensar em algum jeito de libertar a amiga sem que ela saísse ferida, mesmo que a chance de sucesso estivesse contra eles. Enquanto nenhum deles sabia o que fazer, Caeres analisou seus movimentos hesitantes, desesperados, impotentes. Eu já sei o que a Bettina vai falar. Que você juntar 2 adjetivos em sequência já é estranho. Aí você juntar 3 não é muito legal. Assim, use uma palavra forte para descrever e ponto. Confie no seu leitor. Não sei se Bettina quer adicionar, se eu tô certo. Isso dos adjetivos já foram discussões e discussões no meu grupo de vetagem. Assim, Aham. eu gosto de adjetivos duplos ou até triplos, mas não pode ser sempre. Como é a primeira vez que ele faz, beleza. Porque você vai colocar quando você realmente quiser, quando as duas palavras forem bem importantes, aí você traz. Mas esse foi tópico de discussão várias vezes no meu grupo de vetagem. Por É, isso que eu tava rindo. entendi. Achei que você estivesse do meu lado. Na verdade, você é inimiga. Você é Eu tô do fã. seu lado só porque, assim, toda vez que trouxer 1 milhão de adjetivos, aí fica muito perde a fluidez, né. Eu acho que dava pra cortar ali um. Mas como é a primeira vez que ele faz, entendeu, ele não tá repetindo isso toda hora, então tá assim, passava. Pra mim Entendi. tava de boa. Não façam nada, pediu ela, com voz calma demais para alguém com uma lâmina no pescoço.
Eu mesma cuido dele, já que agora ele é meu prisioneiro. Opa! Antes que Kaeris pudesse entender essas palavras, Elara abriu as mãos, movendo os dedos em um gesto delicado. Luz violeta dançou sobre suas palmas. O chão tremeu. Raízes grossas explodiram na terra nevada, envolvendo as pernas de Kaeli em instantes. Ele tentou se soltar, mas elas subiram rapidamente sobre seus tornozelos, coxas e cintura. A espada escapou de seus dedos, caindo na neve com um som abafado. As raízes o ergueram do chão, apertando com força implacável. Maldita feiticeira! As raízes eram muito mais fortes do que qualquer raiz comum que ele já vira. Retorcidas e pulsantes como algia violeta, pareciam vivas, famintas. Lutou contra elas, mas quanto mais resistia, mais apertado. Talvez pudesse descobrir algo mais sobre quem era o tal Riker, se os fizesse pensar que ele era realmente prisioneiro deles. Depois, daria um jeito de escapar. Cara, esse cara é muito otimista, porque muito otimista. Assim, se eu fosse ele, eu estaria cagado de medo. Como assim? Você vai fingir que é realmente o prisioneiro deles? Como assim você vai dar um jeito de escapar? Você tem alguma carta na manga? Tipo, se você tiver algum item que faz você teletransportar, aí faz todo sentido você, eu vou deixar eles me pegarem. Mas ele parece muito ousado pra simplesmente se deixar capturar. Mas vamos lá. E por que que ela iria fazer dele feiticeiro e não matar ele? Exatamente. E outra Ela coisa, poderia é verdade. apertar a raiz ali e acabou, abre os créditos. Aqui falou que ele é meu prisioneiro, então ele poderia assumir a partir da fala dela que ela vai mantê-lo vivo. Mas assim, não é garantia nenhuma, ele tá arriscando demais com a vida, a não ser que ele tenha uma saída bem pensada. Esse daqui daria um jeito de escapar, pra mim não cola. Outra coisa que eu acho que eu tinha de interessante, ele queria manter um deles vivo, né? Então por que ele simplesmente não matou a feiticeira, assim que ele teve a oportunidade, depois matou outros 4, que ele disse que seria fácil, e manteve um vivo? Ele tem algum motivo específico para mantê-la viva? Eu não identifiquei isso, mas vamos lá. E se ela é tipo a líder e só ela teria informações importantes, mas aí lá em cima ele teria colocado, vou tentar mantê-la viva, né? Que é Não um lembro deles, de. né? Acho que subestimei você, Kairis admitiu. Sabe que é bem difícil capturar um guerreiro da deusa do sangue. Muitos deles preferem a morte a serem feitos prisioneiros. Elara se aproximou dele, analisando com cuidado enquanto os outros ficavam bem próximos para qualquer sinal de perigo. Mas vocês conseguiram capturar Caris Blackthorn, o Lâmina Vermelha, assassino de monstros, o campeão de homem, a deusa do sangue, debaixou Caris, olhando para todos os que o encaravam sem desviar os olhos. Quantos de vocês eu matei mesmo? 10? 20? Perdi até as contas. O soldado mais Ele próximo de é bem confiante no, Se eu fosse essa na zombi. feiticeira, filho, já tava na tortura, mas tudo bem. O soldado mais próximo de Lara avançou rapidamente, sentindo uma fúria dominando seu rosto. Suas mãos agarraram o punho da espada com força tremenda. Os nós dos dedos embranqueciam. A raiva dominava todo o seu corpo. Mas havia algo mais. Desespero, perda. Eu vou te matar agora. A voz saiu embargada, oscilando entre ódio e dor. Por todo o mal que você nos causou. Por todos que perdemos por sua causa. Elara segurou o braço do homem rapidamente, antes que ele fizesse algo imprudente, empurrando para trás. Precisamos dele. Nós sempre conseguimos o campeão de Morwen em nossas mãos. Todos trocaram olhares breves. Depois ele é meu. Robert cuspiu as palavras. Dessa vez, não é você quem vai cravar uma espada em nosso coração, assassino. Os outros ainda seguravam as espadas firmemente, apontando para o inimigo enquanto Elara mantinha a magia pulsando nas raízes que o prendiam. Kairos continuava sentindo as raízes apertarem. Sabia que poderia invocar a espada de volta à mão, mas levaria tempo demais para cortar aquelas raízes e seria atacado antes disso. Invocar? Invocar me lembra algo mágico. E pelo que você mencionou, ele não tem magia nenhuma, né? Ele tá usando invocar só como sinônimo para puxar? Acredito que não. Vamos lá. A feiticeira ergueu a mão até o rosto dele inclinando levemente a cabeça. Um sorriso provocante curvou seus lábios. Você agora está nas mãos dos rebeldes do trovão. Tá. Esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo ele mandou, mas tá ainda no início. Essa é a primeira versão do texto aí do Gustavo. Eu gostei do texto. Eu acho que revela que ele tem muita capacidade de descritiva, de colocar conflitos diretos na obra, de instigar o leitor, né, com um mundo complexo. Eu acho que a prosa em si, tipo, as palavras escritas tem como melhorar, tem como fazer cortes, tem como fazer mudanças, muito na linha do que a gente mencionou. Os diálogos, como tá nesse cenário, eu entendi que você tem um perfil mais formal, né, nos diálogos. Tá tudo bem, eu também tenho.
Mas dentro da formalidade, existem certos cenários em que justifica você usar um palavrão, você fazer frases curtas, e um desses seria esse cenário de vida ou morte, cenário de batalha. Não é um momento, assim, para as pessoas declamarem várias frases, tipo monólogozinho. Acredito que não seja um momento mais ideal. Mas, no geral, essas foram as minhas impressões, Betina. Eu acho que apresentou bem o personagem, a gente já sabe um pouquinho da personalidade dele com o show don't tell, então, assim, as falas dele, a gente já percebeu que ele é um pouco autoconfiante demais, mas isso é bom, assim, né? Porque tá trazendo a personalidade dele ali. Dos outros, não tem como a gente saber muito, porque foi muito pouco, assim. Eu acho que realmente para um primeiro rascunho tá muito bom. O início e o final, assim, o capítulo ele tem um objetivo, né? Ele começa achando que ele tá por cima e termina ele sendo levado como prisioneiro, apesar dele achar que ele ainda tá no comando. Então, é isso, são esses detalhes aí que a gente falou que dá pra organizar, né? Estruturar Perfeito. algumas questões. Muito obrigado pelo envio, Gustavo. Depois que você revisar, fica à vontade para mandar de novo, para mandar novos textos. Eu sei que você tem outros projetos também. Vai ser um prazer ler seu texto, tá bom, meu amigo?